que é Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, do Flamengo. Esse tridente tem que estar. O Arrascaeta mais recuado. Para mim, é uma dupla de ataque na frente. Agora, na beirada, para mim, por exemplo, o Soteldo foi mais impactante do que o Everton Ribeiro. Eu colocaria o Soteldo como revelação. O Flamengo também fez jogos espetaculares no Brasileiro, mas fez também na Libertadores. Então, às vezes, na hora de voltar, a pessoa faz uma confusão. Poxa, mas ele jogou demais aquele tal jogo. Pô, mas aí a pessoa ignora que foi em tal jogo. Por exemplo, o Flamengo 5-0 no Grêmio. Tô dando. O Flamengo fez grandes jogos foi da também Libertadores e não do Brasileiro. E aí, às vezes, o cara, poxa, lembra de um jogo, vou votar nesse cara. Que partidaço que ele fez? O Flamengo fez 90 pontos. Fez. O Flamengo tem 28 vitórias. Então, pra que teve essa festa, por isso, eleição? sim. Já é assim, o Flamengo ganhou tudo, dá tudo foi uma pra ele, festa, acabou. praticamente, foi uma festa pro Flamengo. Com razão, com justiça. Então, mas eu acho que numa hora de uma avaliação mais técnica, jornalística, a gente pode apontar outros destaques. A gente está apontando. Eu tô fazendo uma avaliação. Eu falei 5 nomes diferentes, mas a lista, eu concordo tanto com o Santos no gol, eu concordo tanto com o Santos. Fez um bom campeonato, vai. Tanto com o Santos, não só a temporada do Santos. Poderia ser o Tadeu do Goiás. Goleiro mas o Tadeu... ele tem a defesa... É o contrário do São Paulo. Ele tem a defesa mais vazada, só que ele é o goleiro que fez maior número de defesas difíceis do campeonato. Só que aí você fala, o cara tomou de 6, tomou de 5. Tomou de 5. Aí você fala, poxa, mesmo ele sendo um goleiro que foi muito acionado, fez defesas difíceis, você pode cogitar. O Santos fez um Mas aqui é o seguinte, pra ele como goleiro... A bola chega mais no gol, com mais dificuldade, e ele se vira do jeito que pode. O Diego Alves, num time que pega pra caramba. O Diego Alves não foi tão acionado. Tadeu, a bola chega pra caramba no gol. É verdade, a gente começa a lembrar muito do Diego Alves, as grandes atuações do Diego Alves foram na Libertadores. Pênalti contra o Emelec, por exemplo. Foram na Libertadores. Aquele jogo 1-1 com o Grêmio em Porto Alegre, ele faz uma defesa no chute do Cebolinha, aquele jogo foi da Libertadores. Não. Porque o Campeonato Brasileiro... É interessante isso que o Rodrigo está falando, porque a gente confunde as coisas. O Campeonato Brasileiro pro Diego Alves, pro Flamengo, foi fácil. Ele não foi muito exigido. Eu também concordo com o Santos no gol. Concordo com Olha o que o Santos pegou nesse jogo. Domingo ele tomou 4, né? Esse jogo contra o São Paulo ele pegou com uma enormidade. Ele não pegou pouca coisa, eu acho que ele é um goleiro que se destacou, como se destacou também na Sul-Americana. A gente também não pode confundir a Sul-Americana do Santos. E a Copa do Brasil do Santos também. Exatamente. Não pode confundir a Copa do Brasil. Sul-Americana não, desculpa, gente. O Santos chegou à seleção. O Diego Alves não voltou à seleção nessa temporada. Mas também não podemos colocar o Tadeu do Goiás, que é bom goleiro, mas que tomou não sei quantos, 5 ou 6 aí. Isso joga contra. Tomou 2 vezes. Assim como mas isso aí eu discordo. Uma coisa é você ser goleiro de uma defesa ruim. E mesmo assim você consegue aparecer. Se vira pra caramba pra pegar. Ele entregou o ouro em algum jogo? Diz meu netinho, entregou a paçoca. Quantos 5 e 6 o Goiás tomou? Veja, por exemplo, eu também discordo. Eu também discordo de o técnico do time campeão tem que ser eleito o melhor técnico do campeonato. Não necessariamente. Não necessariamente. O ano passado, por exemplo, para mim, o melhor técnico foi o Lisca. O Palmeiras foi campeão. Eu não votei no Filipão. Eu votei no Lisca. Esse ano, eu voto no São Paulo, porque o trabalho que ele fez no Santos é uma coisa espetacular, gente. Espetacular. Mas o trabalho, eu concordo. Sim, concordo. Jorge Jesus fez um negócio muito, muito acima. Eu concordo que o São Paulo fez um trabalho espetacular. É inegável que ele pegou um time do Santos limitado e fez o que fez. É óbvio. Porém, o Campeonato Brasileiro desse ano, Sormani, é uma coisa totalmente atípica. O que o Jorge Jesus fez não existe. Não existe, cara. O cara quebrou todos os recordes possíveis. Ele transformou o time do Flamengo em 5 meses. E a gente está falando há meses que o principal responsável pelo Flamengo jogar o que é o treinador. Eu acho que talvez o azar do Sampaoli foi ter o Jesus esse ano. Não, com certeza, porque ele poderia ser eleito técnico do ano e poderia ter sido campeão. Claro. Claro. Se não, eu concordo com tudo isso, Benja. Mas Essa cena foi bonita ontem. O Zagallo merece todas as homenagens possíveis e impossíveis no mundo. Treinador e treinadora estrangeiros aí, hein? A gente vivemos para ver uma premiação de Campeonato Brasileiro no palco, 2 técnicos, né? Uma técnica e um treinador de outro país. Sinal dos tempos, hein? Tá chegando aí, hein? Quem? O quê? Mais estrangeiros. A gente já tá vendo uma seleção, não. O presidente da CBF falou que não vem. O Cudê vai pro Internacional. E pode chegar mais gente aí de fora. O Santos, se perder, fala no Ariel Holan. Já era uma tentativa técnica da seleção brasileira de outro país e o técnico campeão brasileiro. O melhor técnico do brasileiro, estrangeiro. Sinal. Sim, tá na hora Você acha que você tá dizendo eu acho que começa a quebrar alguns. E é emblemático legal o Zagallo, que é um símbolo do nosso futebol, como jogador, como treinador, como coordenador.
né, como patriota, né, um símbolo da nação. É emblemático ele dando meio que as boas-vindas, não só um troféu, parabenizando, reconhecendo o trabalho de um estrangeiro. O Sormani vai brigar comigo de novo, né? O Sormani briga muito. Normal, isso é normal. Muito, ele briga muito comigo. Pelé esquece, vai. A gente não pode falar do Pelé. Eu acho que o nome mais emblemático da história do futebol brasileiro é o Zagallo. Tirando o Pelé. Pelé não dá. Pelé você não pode colocar na mesma frase. Mas emblemático como um historicamente no futebol, como jogador, campeão como jogador. Eu acho que o Zagallo é um dos caras mais importantes, sem dúvida. Talvez o mais importante. Emblemático por emblemático. Eu aplaudo o Zagallo de pé todas as vezes que eu puder. Emblemático ele é mesmo, porque ele é um emblema do futebol brasileiro. Então eu troco por um cara mais importante da história do futebol brasileiro. Capaz. Porque o Pelé a gente não pode colocar. Bicampeão como jogador. 2 Copas do Mundo como jogador. Bicampeão. Campeão como técnico da história do futebol. Considerada a maior seleção de todos os tempos, ou não? Sim. Finalista em outra Copa do Mundo. Embora eu goste mais da campeão com Parreira do que da de 70. Campeão com Parreira como coordenador. Vice-campeão em 98. Eu acho que ele... 94 campeão, vice. Pelé colocado em 74. Campeão. 94 ele foi campeão com Parreira. Em 98 ele foi vice-campeão como técnico. O Zagallo é impressionante. É impressionante. A importância dele no futebol brasileiro é enorme, cara. E não é por pouco tempo. A gente está contando essa história de 1958 até vice-campeão brasileiro, vice-campeão mundial, 98. Eu gosto mais da seleção de 78 E quando é que ele foi campeão com o Parreira? Foi no Zagallo assiste a gente, 40 anos. Ele é meu vizinho, mora no meu condomínio. Ah, é? Ele tem um carro, o segundo carro mais legal do meu condomínio é o do Zagallo. É um amarelo. É um carro amarelinho, não sei se posso falar aqui a marca, claro acho que não convém. É amarelo, é um tipo New Beetle. E a placa 1313. Ah, que demais. 1313. Ele falou tudo que ele tem é 13, eu acho. O New Beetle não é um New Beetle. Grande carro. Qual é o carro mais legal do condomínio? É um carro laranja que tem o carro amarelo. Aí você tem aquele monte de carro, né? Que nem na sociedade, né? O carro é tudo preto, prata, chumbo. Não fica nervoso. Aí tem um vermelho. Preto, prata, chumbo, aí tem um branco. Aí no meu condomínio tem um carro amarelo e tem um carro laranja. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Do condomínio. Qual é o nome do carro que ele não sabe ainda? Van Basten pediu pra ser amigo dele. Vai dormir, vai. Você precisa se tratar. Você precisa ir no psiquiatra. Você não vai aceitar o meu carro no Facebook? Precisa fazer terapia urgente. Mas voltando a essa premiação ontem. Alguém lembra? Pascoal, se você vai entrar na zoeirinha com ele, não tem programa. Eu vou falar pra você, é muito bom esse negócio. É ótimo, o cara tem nominho no carrinho dele, o tênis dele ele tem no Facebook, pediu pra ser seu amigo, pô. Van Basten. Pô, aceita aí, não custa nada. Você aceita todo mundo aí. O seu carro pediu pra mim? Pra você ser seu amigo. Tá o pedido, tá a solicitação de amizade enviada. O Flavinho aceitou o Floquinho, né? Aceitei. A foto principal do Floquinho é o... Não vai falar nada. Não, ali perto da Paulista. Tem coisa que é melhor a gente não falar. Você ficou um frouxo, né, o seu mãe? Mas alguém lembra de uma premiação assim, com uma supremacia tão grande do clube? Como a gente não lembra de nenhum time que foi tão dominante num Campeonato Brasileiro quanto foi o Flamengo esse ano. Foi na era dos pontos corridos, e eu diria que em outras eras também. Isso que eu ia falar também. Na época que o Santos era dominante aqui no futebol brasileiro, tinha o Botafogo, o Palmeiras e o Cruzeiro. Sim. Era duro, o Santos perdia pra esses times. Na final da Copa da Taça Brasil, tomou de 6 o Cruzeiro. A gente não dá... Foi goleado várias vezes pelo Palmeiras. Pelo Bahia, a gente não pode falar ainda, Sormani, numa era. Sim, é um ano só. Foi um ano, foi um momento de O PVC ontem falou que a hegemonia foi o Santos, do Pelé, que de 15 campeonatos paulistas, foi isso? 15 campeonatos, de 15 Taça Brasil, ganhou 11. Isso é uma hegemonia. Nós estamos falando de muitos anos de... Não, ele não jogou tanto isso. O Brasil foi bem. Não. Ele disputou a primeira Taça Brasil, perdeu pro Bahia. O PVC foi o Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, na época do Pelé. O Santos ganhou 11 de 15. Se não fosse o Palmeiras, o Santos... O Palmeiras que... Com uma característica semelhante agora. O Santos do Pelé era espetacular, mas o Campeonato Paulista era por pontos corridos. Então, favorece o time que é melhor. Aumenta a chance de ele triunfar. É o cenário que a gente tem hoje no Campeonato Brasileiro. Você tem um time poderoso. A gente pode começar a viver. Você imaginar o Flamengo ganhando 5 Libertadores seguidas é quase surreal, quase impossível. É o que disse o Marcos Braz agora, ontem. 5 brasileiros seguidos, um Bayern de Munique, uma Juventus de Turim, o Flamengo, se mantiver essa fase de poderio de investimento, crise de vários dos outros grandes clubes do Brasil, não é tão absurdo você imaginar. Eu acho que o São Paulo, numa fase que não estava tão poderoso, ganhou 3 seguidos com o Muricy, que era um time meio travado, ganhou 3.
Não é só o que o Marcos Braz disse ontem... Não, mas não é só 3 brasileiros. O São Paulo, naquele período, ele ganhou os 3 brasileiros, ganhou Libertadores, mas Libertadores não dá pro São Paulo ganhar toda hora. Sim, mas eu tô falando de hegemonia. O brasileiro, mas ali foi um período de hegemonia. Mas hegemonia no período, naquele período, o São Paulo foi totalmente hegemônico. No Campeonato Brasileiro. Não. No período. No futebol, no futebol em 5 anos. Assim, o São Paulo não ganhou em 2006, 2007, 2008, ele não ganhou a Copa do Brasil. Ele não ganhou Sim, mas ele ganhou o Libertadores, ele ganhou o Mundial. 2005. Mas 2005 ele... Não, o período, Rodrigo Bueno. Mas eu quero dizer assim, mudou muito o time. É um período. Sim, mudou o time, mas o São Paulo durante 5 anos foi o maior clube do Brasil. Tá bom, até tudo bem. Mas assim, eu quero dizer assim, enfileirar títulos em sequência. O Santos do Pelé ganhou 5 Taças Brasil, que a CBF acabou unificando, é uma outra discussão, mas 5 Taças Brasil seguidas. Seria como o Flamengo ganha agora 5 campeonatos brasileiros seguidos. Isso, se o time é tão poderoso economicamente, mantém os melhores jogadores, importa grande técnico, o Flamengo pode obter. Agora, 5 Libertadores seguidas... O Real Madrid fez isso, o grande time do Real Madrid, no começo da Copa dos Campeões da Europa, que hoje é Champions League, time do Di Stéfano. Não, mas agora mesmo ganhou em 5 ganhou 4, né? 3 seguidas e em 5 ganhou 4. Então, ninguém conseguia ser bicampeão da Champions desde o Milan, do Arrigo Sacchi, do Gullit do Van Basten em 8, 9 e 90. Ou seja, mas nós estamos vivendo o que pode ser o início de uma nova era. Isso de uma hegemonia. Pode. Então, mas aí é que tá, por exemplo, aquele Santos do Pelé... Quem tá lá? Zinho, colecionador de títulos. E não tingiu o cabelo. O Zinho tem 5 brasileiros, velho. Então, por exemplo, aquele time do Santos era um time que teve um técnico durante 11 anos. Que foi o Lula, Luiz Alonso Pérez. Seria muito legal se o Jorge Jesus ficasse aqui. Porque se ele sai, quem assume não é a mesma coisa. Sempre tem uma coisa aqui, uma coisa ali, acaba mudando. Sai um jogador, que nem o Gabriel... o Flavinho falou isso aí uma vez. A prioridade do Flamengo é muito mais segurar o Jorge Jesus do que o Gabriel. E eu concordo com você. Embora o Gabriel seja um jogador muito acima da média, mas quem monta o time é o Jorge Jesus. É ele que monta o time. Ele é o responsável por essa conquista, por essa campanha. O Gabriel O Gabriel é uma peça. Como é que é? Uma peça da engrenagem. Como é que é? Um onzeavos. Um onzeavos. Do time. Não, eu não diria que ele é um onzeavos. Ele é mais do que isso. É um de 11, né? Mas é um de 11. Ele é um de 11. Agora, o treinador é o que faz o contexto todo. Quem monta esse Flamengo é o Jorge Jesus. Aí alguém pode dizer, mas espera um pouquinho, por que você escolheu o Sampaoli, então, de melhor técnico? Porque eu acho que o trabalho do Sampaoli, com as peças que ele teve, foi excelente. Excelente. Mas isso não significa que o trabalho de Jorge Jesus, na minha avaliação, foi ruim. Longe disso. Acho que o trabalho dele foi fenomenal, extraordinário. Mas eu acho que isso aí pode conspirar um pouco aí contra o Flamengo, porque provavelmente o Jorge Jesus vai voltar para Portugal. E aí, como é que fica? A gente não sabe. Então, esse é um negócio que você falou que é verdade. Por isso que hoje em dia é mais difícil ter a hegemonia de um clube. Na época que o Santos ganhou do Pelé, não tirando o mérito, mas ninguém saía dos times. Ninguém saía. Era praticamente... quantos caras saíam? Quem saiu do... Nem o Rei saiu. O legal... O Rei queria levar alguns com ele. Quis levar o Dias, quis levar o Rivelino. Naquela época, o legal era jogar aqui. Mas você vê, por exemplo, o Botafogo do Garrincha não conseguiu ter uma hegemonia no Rio de Janeiro como o Santos teve em São Paulo. Eu acredito muito isso por conta do sistema de disputa. Em São Paulo tinha ponto corrido. O que eu estou discutindo é esse negócio de jogador. Hoje, cara, a gente tá aqui, o Jorge Jesus ficou 5 meses, 6 meses, nós estamos discutindo se ele fica ou não fica, que é o treinador. A permanência dele. O Gabigol é o artilheiro. Mas nesse caso aí, não sabe se fica ou não fica. Mas nesse caso é muito mais por opção dele, essa dúvida que nós temos, por uma questão dele, do que de planejamento do Flamengo. Se depender do Flamengo, ele fica. Mas eu tô falando porque hoje a realidade... Sim. Não é o cara vai embora. Flamengo, é de o cara todo vai mundo. embora. A realidade hoje é essa, cara. Antigamente o cara não saía. O São Paulo chegou aqui, fez um trabalho espetacular no Santos e vai embora, talvez. Igual o Jorge Jesus. Pode ser que nem faça o próximo Campeonato Brasileiro, porque o contrato dele termina no 31 de maio, antes de comecinho de junho, não me... Qual que é? É maio? Termina em maio o contrato 31 de maio. 31 de maio. E aí, ele não vai disputar o Campeonato Brasileiro com o Flamengo, se ele não ficar. Então, essa é a única disputa dele do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem todo o interesse, o maior interesse que ele fique, mas precisa saber se ele fica. Não é? Ele precisa dar resposta. Já saiu uma notícia no jornal português, esqueci o nome,
De que o Real Madrid tá de olho nele. Ai, Record, gente. Não foi nem o Record nem a bola. Não foi. Correio,